de nós nesta noite. Pai querido e Pai amado, usa teu servo grandemente, Pai. Usa teu servo, Pai, conforme o Senhor quer e não conforme Ele quer. Pai querido e Pai amado, Ele preparou, Ele se santificou. Mas, Pai querido e Pai amado, o Senhor tem livre-arbítrio. Pai querido e Pai amado, faça conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Pai querido e Pai amado, seja com a vida dele. Sim, Pai, assim como o Senhor fez com Jeremias, Pai. Que ele possa abrir a boca e clamar a Ti. Que ele possa falar aquilo que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, já determina a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória! Aleluia! Glória a Deus. Fala sobre a igreja mais uma vez. Abra sua Bíblia sem muita demora no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, a partir do capítulo 12. Paulo escreveu aos Coríntios. Paulo, ele está gastando tempo em Coríntios. Paulo já está na terceira viagem. Paulo, ele está dialogando, ele está falando, ele está trazendo muito ensinamento, está gastando tempo com a igreja de Corinto. Passa por um processo. Corinto está passando por um processo. E é necessário Paulo gastar o tempo dele. É necessário o Espírito Santo trabalhar aqui em Corinto. E nós vamos ver isso claramente. O que Paulo instrui essa igreja, o que tem de instrução para essa igreja, o que ele instrui, o que ele fala, o que ele diz com ensinamento para essa igreja. Porque eles já estavam disturbando a palavra, estavam distorcendo, estavam indo para outro caminho, estavam deixando o Senhor. Mas Paulo, chamado por Deus, chamado para um chamado especial, Paulo agora, um homem servo, um homem de Deus. Paulo está em Corinto, está lá, está falando, está ensinando, está pregando, ensinando verdades práticas para o nosso dia a dia. Para a nossa igreja também é a mesma coisa. Naquele tempo estava instruindo, naquele tempo estava falando, naquele tempo estava apontando, e também no nosso tempo, para que nós não venhamos cair em heresia, para que nós não venhamos cair nas artimanhas e sutileza de Satanás. É um tratamento para mim e para você. É um tratamento do Espírito Santo para mim e para você. É um tratamento do céu, para que nós não venhamos nos corromper com as coisas que o mundo está entregando de bandeja. E muito fácil. Uma sutileza muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Amigos meus, e alguns encostados, não precisa de dinheiro para comprar droga. O mundo dá sutilezas, facilidades. Aonde? Como combater isso? A palavra de Deus, com Jesus Cristo. O capítulo 12 vai falar dos dons espirituais. Vai ler na tua Bíblia. Acerca dos dons espirituais, no capítulo 12, verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Está na tua tela, está na tua Bíblia. Verso 2 diz assim: vós bem sabeis que éreis, não é mais gentil, olha lá, levados ao ídolos imundos. Agora você não vai mais, conforme eras guiado, mas você não vai mais. Você não vai para ídolos imundos, mudos, melhor dizendo. Agora você é guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo que habita em você. Isso já começa no capítulo 12, 1 Coríntios. Nós estamos vendo. Aí você vai lá em Coríntios 13, a partir do verso 1. Coloque para mim, vira a folha. No meu caso eu viro aqui na Bíblia. O amor é o dom supremo. E aí ele vem falar do amor. No 12 ele vai falar dos dons espirituais. Ele vai acertar tudo isso. Paulo tem que falar sobre tudo isso, porque ele
eles já estão contaminados com alguma coisa. E Paulo necessita chamar a atenção. Chamar a atenção para o conserto. Tem que chamar, tem que apontar, tem que dizer: irmão Coríntio, cuidado! Cuidado! O mundo está entrando. O mundo está entrando na igreja. Está deixando-se. Alguns estão deixando entrar. Estão deixando entrar. E depois que entra, faz uma algazarra. Ainda que eu falasse, olha só, como ele começa a escrever isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. O que me adianta falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor? Olha o ponto que chegou Corinto. Está passando por um problema sério. Porque o maior de todos é o amor. Se você perde o amor, você perde tudo. Corinto está passando por um problema. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, fala assim: cheio do Espírito Santo, vai intervir. Deus levanta homens e mulheres para intervir. Glória a Deus, Ele levanta homens e mulheres para pregar, para levantar, para erguer aquele que está batido, aquele que está caído. Capítulo 14. Ele vai falar de novo o que foi falado no capítulo 12. E nós vamos olhar um pouco sobre esse olhar dele. O dom de profecia é superior ao de língua. Olhe só, é necessário Paulo voltar no mesmo assunto do capítulo 12. Ele vai repetir. Ele fala no 12, fala de amor, porque a igreja está precisando de amor, de mais empatia. Entendeu? Pegou? Então está precisando de mais empatia. Mas ele vai voltar de novo nos dons de profecia superior às línguas. Alguma coisa está acontecendo em Corinto que precisa mudar. Uma atitude de pensamento, de atos que precisa mudar. Precisamos mudar. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Agora ele está é um chamamento, é uma ordenança. Ele começa a falar, mas principalmente o de quê? Está na tela. Verso 2. Verso 2. Porque o que fala com línguas, em línguas desconhecidas, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém ruim e em espírito fala mistério. Verso 3, para nós entendermos um pouco. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Verso 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Pai querido e Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Continua conosco, fala conosco de forma clara, precisa, direta. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem falado conosco, é o Senhor que tem nos tratado, é o Senhor que tem nos direcionado, e por isso nós estamos aqui, Senhor, a falar contigo. Ó Pai, muito obrigado, porque é o Senhor que dá essas oportunidades. Muito obrigado. E nesta noite, Senhor, um pouco mais, fala conosco. O Senhor já falou por intermédio de hinos, de palavras, falou com teus filhos e tuas filhas, que foram bem usados pelo teu Espírito Santo. Então fala conosco, mais uma vez. Ó Pai, que os teus anjos de guerra, os teus anjos de batalha, estejam no teu altar, no meio da tua igreja, em volta da tua casa, na porta, para que anjos poderosos possam libertar, salvar, curar, ó Pai, e levantar pessoas que estão caídas e abatidas nesta noite. Ó Pai, a batalha é infinita, as lutas não param, as guerras não param, e nós precisamos da tua mão poderosa, porque sem a tua mão, Senhor, não conseguiremos.
queremos. Então nessa noite, fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Escuta. Eu quero ler um texto para você, para a gente entender o que está acontecendo em Coríntios. Essa é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ele escreve, ele diz, e já no capítulo 1 ele está dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Quem chama esse homem? Deus, para um propósito. Deus está chamando Paulo para um propósito. Isso está claro para mim. Glória a Deus. Ele chama para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, nunca você vai estar só, sempre vai ter alguém contigo. Sempre vai ter alguém para te auxiliar. Sempre, em algum momento da tua vida, você vai ser ajudado. Em algum momento da tua vida, para aflorar o teu ministério, alguém vai te levantar, alguém vai te ajudar. Foi assim com todos. E assim não é diferente com nós hoje. E assim foi com Paulo. Paulo vai ter gente ajudando, vai ter gente sendo enviada. O Espírito Santo vai chamar outros também. Aleluia. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Santos, santos. Com todos os que estão, todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que invoca o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que invoca. E quem invoca o nome do Senhor Jesus Cristo? Somos nós. Glória. É a igreja. É a igreja. O mundo invoca? Não. Ainda não. Mas vamos invocar. E aí já pode ser tarde demais. Pastor, é uma palavra pesada, mas é a palavra. Pastor, é uma palavra dura, mas é a palavra. Vai doer, mas vai curar. Vai ter o seu efeito. Vai ter o efeito. Não adianta. Não adianta trazer uma palavra amena, doce, mas só para alimentar o ego, massagear o ego. Precisamos de palavra de salvação, de arrependimento. Arrependei-vos. Precisamos de palavra que vai significar caráter, personalidade e vai fazer com que nós permanecemos de pé. Aleluia. Precisamos ficar de pé. Glória. Precisamos. Mas hoje em dia, queremos que o nosso ego seja massageado. Queremos. E muitas das vezes erramos por falar a palavra profética, na qual está dizendo: a palavra tem que ter profecia. Aleluia. E qual é a melhor profecia a não ser a palavra de Deus? É a maior profecia para mim e para a sua vida. É a Bíblia Sagrada. Aleluia. A Bíblia Sagrada é a maior profecia. Sabe por quê? Ela não falha. Ela é imutável, ela não muda. Ela é plena, ela é absoluta. Não tem como mentir. Glória a Deus. Ela não vai se renovar. Basta você abrir, ela se renova todo dia da sua vida. Glória a Deus. Basta você abrir, basta você ler, basta você estudar todo dia, ela vai se renovar. Aleluia. Paulo é chamado. Paulo está sendo chamado para um propósito. Mas não é uma vida fácil de um profeta, não é fácil a vida de um apóstolo, não é fácil a vida de um discípulo, não é fácil a vida de um servo, não é fácil. Não é fácil. Porque falar que o caminho é doce, dizer que o caminho é palpável, dizer que o caminho é aceitável, sim, é fácil, sim, mas explica. Ei, no caminho tem rosas, tem. Mas o que a rosa tem? Espinhos! Espinhos! O caminho tem espinhos!
Nós queremos ir para o céu, mas de qualquer maneira, de qualquer jeito, não dá. Não dá, não tem condição. Não tem condição. Paulo não foi de qualquer jeito. Estevão não foi de qualquer jeito. Filipe não foi de qualquer jeito. Você vai para Jerusalém? Vai, Paulo, vai. Eu tive um sonho, uma revelação. Você vai ser amarrado e perseguido. O que importa é a vontade dele na minha vida. A vontade dele ainda é mais importante. Se tiver que morrermos, morreremos. E Paulo segue o seu destino. Poderia ter tomado outra atitude? Sim, claro que sim. É romano, é judeu, mas não é feita a vontade dele, é a vontade do Pai. Deus chama ele para um propósito. E Nero, na sua loucura, Nero, querendo ficar bem com Roma, decapita Paulo. É decapitado Paulo. Mas antes disso, vai combater o bom combate. Vai combater o bom combate. Tem um combate para lutar. Tem almas para vencer. Tem, quer ver? Tem heresia para combater. Tem apostasia para combater. Tem muita coisa ainda para fazer. E se o Espírito Santo deixar, vamos continuar fazendo. Aleluia. Combater o bom combate. A igreja está passando por dificuldade. E Paulo vai exortar. Ele vai exortar. E no verso 10 do capítulo 1 diz assim. Capítulo 1, no verso 10. Exortação à unidade. Rogo, pois, irmãos. Consegue colocar? Já vou falar. Rogo, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Aleluia. Antes, ele está dizendo, não haja briga, não haja calúnia, não haja inveja, não haja dissensões, é uma imensidão de palavra. O significado dessa palavra é gigante, um símbolo muito grande. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Ele vai gastar tempo. Gastemos tempo com nossa igreja, mas que tenha ensinamentos verdadeiros, reais. Aleluia. Que haja ensinamento sem heresia, sem distorções. Aleluia. Com palavras que vão realmente edificar, mas palavras não para massagear, mas para edificação, reverência, santidade. Glória. Que haja isso. Verso 11. Aleluia. É uma exortação de Paulo à unidade. Porque a respeito de vós, irmãos meus, ele falando com Corinto, me foi comunicado pelo da família de Cloé que há contendas entre vós. Na igreja de Corinto. Ei, olhe para cá. Contenda. O que é contenda? É o quê? Briga, confusão, discussão. Na igreja, o Paulo vai lá, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E um dom que ele tem, discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito. Vai lá conversar. 2 anos. A data aproximadamente é 55 depois de Cristo. Está aqui. A data está aqui. De 53 a 57 depois de Cristo. É necessário ele falar isso. É necessário falar isso agora, para que ninguém se perca depois. Aleluia. É melhor acertar isso agora. É melhor deixar isso acertado agora. Deixar a igreja instruída agora. Porque quando vir a perseguição, a dor, o choro, o lamento, aí a gente já está informado. Opa, nessa daí, não cai. Não vou cair na pegadinha. Não! Verso 12. É uma exortação. Quero dizer com isto que cada um de
crente, eu sou de Paulo. Olha como estava dividida a igreja. Eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Que divisão é essa? Que é isso? Que é isso a igreja? Está dividida. Verso 13. Verso 13. Aleluia. Está Cristo dividido? É uma retórica, ele não quer resposta. Foi Paulo crucificado por vós? Claro que não. Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Claro que não. Verso 14. Aleluia. Verso 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Então ele já está dizendo claramente. Ele já está dizendo, quando ele diz que batizou Crispo e a Gaio, ele está dizendo que não há divisão. Não tem divisão. Eu sou de Cristo e tudo é de Cristo, e é em Cristo que está em tudo. Verso 15. Ele vai explicando para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Segue. Paulo está instruído e vai dizer também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. A caminhada de um profeta, a caminhada de um discípulo, a caminhada de um apóstolo. Ele vai caminhar. E muitas dessas caminhadas, no caminho, ele vai fazer servos. Os servos vão fazer obreiros. Obreiros vão fazer discípulos. Discípulos serão profetas. Levantarão no caminho. E a honra e a glória, o louvor, a adoração é para Jesus. Cadê a adoração dele? Cadê a adoração de Jesus? Vocês criarão discípulos. Farão discípulos, farão servos. Sairão de servos para discípulos. Discípulos para apóstolos. Claro que é o sentido da palavra de formação. Hoje são diáconos, diaconisas, missionárias, evangelistas, pastores, presbíteros. Serão levados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, para fazer discípulos para o reino. Aleluia. Mas tudo em nome de Jesus. Porque só Ele salva, só Ele cura e só Ele vai libertar. É só Ele que convence o pecador do seu pecado. É somente o Espírito Santo que capacita o homem. O maior milagre na vida do homem não é enxergar, não é o paralítico andar, o cego ver, o mudo ouvir. Não! É a mudança da personalidade e caráter da pessoa. Isso é o maior milagre. E aí sabe o que acontece? Jesus levanta do montão, irmão. E sabe o que ele faz? Aquele que está caído, drogado, maltratado, esculachado, ele bota lá nos altos lá e faz um ministro de pregação da casa dele. Muitos estão enganados. Muitos estão enganados. Os seus ternos italianos, suas gravatas importadas, seus ternos. Parece que os ternos, as gravatas que estão pregando, são instruídos na lei. Pegam suas teologias, pegam seus estudos. Não que isso seja ruim, não. Mas palavras de efeito, palavras de efeito, para tocar, para trazer emoção. A emoção vai passar, a razão não. Aleluia. Glória. A emoção vai passar. Nós não somos, tem emoção? Tem. Mas nós somos muito mais do que emoção. Glória. O Espírito Santo, Ele está com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Gemidos inexprimíveis. Temos muito mais do que emoção. Temos muito mais do que
não vai levar para o céu. Precisa-se de instrução, precisa-se de dedicação, precisa de discipulado, precisa de orientação. Ei, mas diretamente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está levantando, está tratando, está abraçando. Cada dia um degrau, cada dia uma subida. Glória a Deus. Mas não, quero o holofote, quero os status, quero o joinha, quero as mídias todas, querem brilhar. Podem brilhar, mas preguem, falem a verdade. Pregue Jesus ressurreto, que morreu e ressuscitou, ele não está. Temos que pregar Jesus Cristo. Estão se gladiando. Estão se gladiando. E aqui Paulo só está orientando a igreja em amor. Verso 18, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, olha que coisa linda. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha que coisa linda, vai, segue. Olha que coisa linda. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 20, vai seguindo, pode seguir. Onde está o sábio? É uma retórica. Onde está a escriba? É uma retórica. Ele mesmo vai dar a resposta. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Continua, 21. Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Continua, 22. Que coisa linda. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Olha que divisão, olha que contenda. Continua, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É a palavra de Deus, é a profecia da palavra, é a profecia, é isso que ele está falando. Uma profecia linda, perfeita, imaculada, absoluta, total. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque Jesus morreu e ressuscitou e vive está salvando, está curando e vai salvar muitos ainda. Vai salvar. Que coisa linda é a palavra. Ele ensina tantas coisas para uma igreja que está dividida. Para a igreja dividida, a palavra do céu basta. Uma palavra do céu. Verso 30. Valores de Cristo. Qual é o valor de Cristo? Mas nós sois dele. Eu e você somos de Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria o quê? É um versículo depois. Para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Eu estou falando, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, ele não barganha com isso, é dele. Tudo isso é dele, tudo é isso, ele é dele. A honra, ganhou, você recebeu a bênção, glorifica ele, adora ele, recebeu a tua vitória, dá para ele, devolve para ele, porque ele que te deu, ele te deu, vai continuar dando, até nós voltarmos para casa. Ele vai nos ensinar muito ainda. Paulo, ele não tem pressa. Paulo não tem pressa em ensinar. Sabe por quê? A igreja precisa estar instruída. A igreja precisa saber que os dias não estão chegando. Os dias de perseguição estão chegando. Não pode, de maneira nenhuma, pastores, em nome de Jesus, instruam, falam a verdade, não esconda do que está por vir.
mas a luta, a prova e no final a morte, para que outros também possam ter direito à coroa da vida eterna. Que possamos entender isso nessa noite, que nós possamos compreender um pouco mais sobre isso. Paulo admoesta muitas da demonstração, porque essa igreja está passando com muito problema. E para a igreja que tem problema, porque são homens e mulheres, são seres humanos que pecam mesmo, precisas realmente do Espírito Santo trabalhando na minha e na sua vida. Que você nessa noite, em nome de Jesus, possa estar sempre com Jesus, abraçado com Jesus. Presta atenção, não caia na sutileza, não caia na lábia do inimigo, não caia na lábia de Satanás, nas suas sutilezas. Nós estamos estudando a Bíblia, e o Senhor tem nos capacitado, Ele tem nos levantado. Paulo entendeu isso, e ele não caiu. Depois da sua chamada, depois que Ananias foi lá, orou e ungiu ele, a partir daquele momento em diante, ele passou prova, passou perseguição, foi fustigado, foi com vara, foi com chicote, foi com açoite, mas ele entendeu que valeria pagar o preço, valeria pagar aquele preço, porque aquele preço era momentâneo, era passageiro. O reino do céu é eterno. Ele entendeu que mais vale a pena morrer. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Arrependei-vos. Ainda que você não tenha instrução ou não queira saber, escute. Você que está ao alcance da nossa voz, Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento é real. Os olhos verão, todos verão, dirão e vai falar que foi os ETs da vida. As máquinas vão dizer que foi um tratamento diferente, vão dizer que foi para Júpiter, para Saturno, para Plutão, que nem mais existe. Vão dizer um bocado de coisa. Ei, não acredite. Olha, preste atenção, ouvinte da palavra de Deus. Jesus, quando Ele voltar, todo olho verá. Não vai ser escondido, vai ser todo mundo verá. E quando você se tocar, eu espero que você, nesse dia, você de joelho, esteja recebendo, porque Ele vai voltar e Ele vai levar a sua igreja. Ele vai levar. Eu não sei a forma que Ele vai levar, pouco me importa. Eu continuo pregando a palavra, eu vou levar a palavra, e eu vou pregar a palavra como ela tem que ser pregada, em profecia, estudo, e do jeito que está aqui, conforme dita aqui. Porque não me cabe distorcer ela, porque até para mim, se eu distorcer, o inferno me espera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aceite a palavra de Deus. Eu convido você a estar de pé.